Sim, eu li essas declarações, considero tristes e mesmo inaceitáveis no mandatário nacional uma candidatura, mas em qualquer militante do partido. São no mesmo dia em que também o Dr. Rui Rio diz que o partido corre o risco de desaparecer. E eu, se ouvir, por exemplo, essa de que o partido corre o risco de desaparecer num adversário do meu partido, fico chocado e não admito e reajo. Quanto mais num candidato à liderança do partido. Acho que são declarações muito infelizes e que eu pedia para não serem repetidas. O PPD-PSD quer é crescer e quer afirmar-se mais na sociedade portuguesa. Quanto ao Dr. Sarmento, ainda é mais complicado, porque uma pessoa não pode dizer, sendo militante de um partido, que se não ganharem no partido aqueles que prefere, vai votar no outro partido. E aí o Dr. Rui Rio tem que esclarecer, subscreve ou não essas declarações. E se mantém o Dr. Nuno Moraes Sarmento como mandatário nacional ou não, que é para ficarmos esclarecidos quanto ao pensamento sobre esse tipo de atitudes. E nem vou falar sobre se essas atitudes têm precedentes no passado e nos comportamentos passados de algum deles. Não vou, estou a cingir só às declarações de hoje. Portanto, quanto ao Dr. Sarmento, o Dr. Rui Rio tem que esclarecer se o mantém como mandatário ou não. Porque se este exemplo vinga, se os militantes passam a dizer, olha, eu quero este senhor como presidente do partido, se não for ele, eu vou votar no outro partido, então deixa de haver regras. Em relação a algumas análises que se tem dito que esta candidatura, nenhum dos candidatos tem ocupado o espaço da oposição, que interpretação faz? Não acho que seja justo. Olha, não querendo comparar, há 3 anos, quando foram as primárias do Partido Socialista, o Dr. António Costa, o Dr. António José Seguro, dizia-se o mesmo. Também em 2010, quando foram os do PSD, diziam-se o mesmo. Porquê? Porque isto são sessões com militantes, naturalmente os senhores órgãos de comunicação, que fazem a gentileza de vir aqui recolher alguns apontamentos, não podem passar tudo o que dizemos. Nós falamos sobre todos esses temas, estou convencido que o Dr. Rui Rio também falará com certeza do crescimento económico, a coesão territorial, as políticas sociais, a investigação, a inovação, que dizem que nós não falamos. E falamos sobre o Governo, e falamos sobre o Dr. António Costa, eu estou farto de falar sobre a estratégia, não voltamos para o Governo sem ganharmos eleições outra vez, e de marcar bem as diferenças em relação ao Governo, de falar da degradação da frente esquerda. Nós falamos disso tudo, só que naturalmente os senhores não têm tempo para passar todas estas afirmações. Por isso é que é importante que haja debates com que eu insisto desde que apresentei a candidatura e vamos ver se é possível que eles aconteçam. Portanto, acho que essas críticas não têm razão de ser. Há 3 anos, quando foram os primários do PS, dizia-se que os 2 candidatos se ofendiam muito um ao outro, que foram muito desagradáveis. Isso aqui pelo menos não existe. Eu não estou a fazer ofensas, estou a dizer que foram declarações muito importantes. Nem considero que o Dr. Rui Rio me tenha ofendido até hoje a mim. Já disse uns mimos, mas pronto. Pelo menos estas não têm esse ponto negativo. E acho que cada vez mais, quanto mais nos aproximarmos da data do escrutínio, mais atenção os órgãos de comunicação naturalmente irão dar ao que se passa. E se houver debates, mais as pessoas perceberão que nós nos preocupamos com esses temas. Não sou daqueles que digo só eu é que falo, o meu adversário não. Acredito com certeza que ele também falará nesses temas importantes. Quando é que os militantes poderão ter alguma certeza sobre os debates? Tem que ser esta semana, tem que ficar esclarecido esta semana, seguramente, porque está a ver, esta semana acaba a 17, que não vamos fazer na noite de Natal, não é? Nem na passagem de ano, portanto tem que ficar esclarecido agora. Eu também acho que é complicado haver só um debate. Sinceramente, acho que devia haver, não tenho falado sobre isso, mas nos principais órgãos de comunicação teledifundidos um debate, acho que era bom para as pessoas esclarecerem, não se beneficiava nem prejudicava nenhum órgão de comunicação. Não é que eu defenda que só deva haver em televisões, eu quis que houvesse junto os militantes, mas agora o tempo que temos é este, eu tenho agenda todas as noites, não posso estar a anular agora para fazer sessões pelo país todo que eu propus em 22 de outubro. Uma última questão para concretizar um pouco mais. Tem falado no desgaste desta frente esquerda, chamada geringonça. Quais são os sinais, na sua ótica, mais evidentes? O relacionamento entre os parceiros da coligação. Isto que se tem passado entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista é muito complicado. Penso que o PCP se afastou muito desde as eleições autárquicas, mas o que se passa entre o Bloco de Esquerda e o PS, que leva dirigentes do PS, eu li, como Manuel Alegre, Francisco Assis, a exigirem que seja esclarecida, porque é uma questão de honorabilidade de um partido. Eu percebo, se o Bloco diz que o PS é permeável aos grandes interesses económicos nas decisões de governo que toma,
está a acusar o PS de falta de seriedade ou de falta de honestidade. A questão não é do PPD-PSD, mas na religião em que eu professo, mandam-nos saber pôr no lugar do próximo. Se fosse connosco, eu não aceitava que dissessem nós, mas ali naquela maioria há uns conceitos de relacionamento estranhos. Há o tio Bloco que disse que o PS faltou à palavra dada e depois, 10 minutos depois, votou o orçamento. E, portanto, acho que há estes sinais. Depois, os incómodos com a eleição de Mário Centeno. Não é normal, a generalidade dos portugueses ficou satisfeita, pronto, é um português mais, independentemente da margem de manobra que tenha ou não. E depois os dois parceiros de coligação dizem que não gostam e sentem-se incómodos. Nada bate certo naquela maioria. Eles todos os dias têm que ultrapassar divergências. O acordo de segurança a nível europeu, que não avança porque o PS esclarecer aquilo com o PC e Bloco é difícil. E isto já respeita muito a Portugal, que é a primeira vez no âmbito de uma política externa e de política de defesa que Portugal não está na linha da frente na solidariedade com os seus parceiros, os seus aliados. Tudo isto já começa a ser muito complicado para ter força para chegar ao fim da legislatura, que eu acredito cada vez menos. Mas é uma fragilidade que o PSD deve explorar? Naturalmente, cabe à oposição também ser construtiva, mas cabe à oposição aproveitar as fraquezas dos adversários, isso com certeza que sim. Mas para quê? Para mostrar que é melhor que o seu adversário político. A mim não preocupa mostrar que eles são maus, preocupa mostrar que nós somos melhores e vamos ser melhores. É a maneira como sempre gostei de estar na política.